Jesus deixou no mundo a igreja. Jesus não deixou nem a Bíblia, Jesus deixou. Jesus deixou a igreja. Então, antes da Bíblia, vem a igreja. Jesus deixou o que? O depósito da fé. Jesus chamou os seus apóstolos, curou, abençoou, perdoou, ensinou-lhes tudo o que deveria ensinar-lhes e, no fim, lá na Quinta-feira Santa, Jesus instituiu os seus apóstolos como os seus sacerdotes. Então, os primeiros diáconos, os primeiros padres, os primeiros bispos estão ali, na última ceia, no sacramento da ordem. O sacramento da ordem, ele se distribui em 3 graus: o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Os apóstolos eram episcopos, eram bispos, são os primeiros bispos da igreja. Mas os apóstolos recebem a plenitude do sacramento da ordem, ali na última ceia. E depois o Espírito Santo vai lhes inspirando o modo como deveriam fazer, para transmitir o sacramento da ordem. E aí então eles vão discernir, sob a luz do Espírito Santo, o diaconato na igreja. O diaconato nasce para cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos bens da comunidade, em favor daqueles que mais precisavam. Para não privar os apóstolos da pregação do Evangelho, os diáconos se dedicavam ao cuido da mesa da Eucaristia e da mesa dos pobres. E depois vem o presbiterato, que já estava ali, não tão claramente distinto na última ceia, mas já estava ali. E depois, nas comunidades primitivas, nós já vemos o papel dos presbíteros. Então, isso já está presente na era apostólica, diáconos, padres e bispos. A hierarquia da Igreja Católica já estava definida lá. É uma herança apostólica. Nós temos a Didaquê, que é um livrinho chamado A Catequese dos Apóstolos. Didaquê é o nome desse escrito. É um escrito mais ou menos do ano 100, explicando como que a igreja celebrava a sua liturgia. Nós já vemos claramente a mesmíssima estrutura da liturgia, do batismo, da Eucaristia, dos sacramentos em geral, que nós temos hoje, ela já estava presente lá na igreja primitiva. Então, a Igreja Católica, ela tem provas históricas, científicas, não são provas teológicas, não é palavrório da boca para fora, são provas históricas e documentais de que a Igreja Católica sempre foi o que ela é hoje. Ou seja, uma instituição formada por pessoas humanas, mas de origem divina, porque o seu fundador é o homem-deus Jesus Cristo. Ponto final. Então, o que nós, enquanto católicos, não podemos deixar de crer é naquilo que Jesus deu aos apóstolos. É o depósito da fé. São Paulo vai dizer, salvo engano aqui da minha parte, ele vai dizer aos filipenses, se não me engano, vai dar o seguinte conselho: se aparecer alguém no meio da comunidade aí, vos anunciando outro evangelho diferente daquele que eu e os outros apóstolos pregamos, mesmo que seja um anjo, que seja anátema. O que São Paulo está dizendo? Quem tem o mandato de Cristo para ensinar, quem detém o magistério autêntico, é o Papa Pedro e os bispos em comunhão com ele. Cristo deixou a igreja. Cristo não deixou Bíblia. Quem fez a Bíblia foi a igreja. Concílio de Cartago, Concílio de Calcedônia, Concílio de Constantinopla. É isso que nos diferencia, enquanto católicos, de outras denominações religiosas. A maioria das denominações cristãs, outras religiões, dizem e acreditam nisso, que a Bíblia faz a igreja.
Nós católicos não acreditamos nisso, nós acreditamos que a igreja faz a Bíblia, porque a igreja veio antes que a Escritura. Aliás, isso também, de novo, é história. O primeiro escrito do Novo Testamento, ele aparece 40 anos depois da ressurreição de Jesus. O que isso significa? Como que as comunidades se sustentavam nesse tempo? Pelo testemunho oral, isso é tradição. A tradição precede o livro. O livro vem depois. Então, a tradição da igreja, eu não posso jogar fora. Se eu jogo fora a tradição da igreja, eu estou jogando fora aquilo que é palavra de Deus. A tradição é palavra de Deus também. Não nos esqueçamos disso. A tradição é palavra de Deus. A Sagrada Escritura é palavra de Deus, também é palavra de Deus. A tradição, a Escritura também é palavra de Deus. E a palavra do Papa e dos bispos em comunhão com ele também é palavra de Deus? Também. O Papa é nosso Pai. Não existe catolicismo sem cabeça. Não existe igreja sem cabeça. Não existe igreja acéfala. O Papa é o chefe da igreja, ele é o vigário de Cristo, é aquele que está no lugar de. O que é o vigário? Quando nós usamos esse termo vigário, ele significa aquele que está no lugar de alguém. Se o Papa é o vigário de Cristo, é aquele que está no lugar de Cristo para governar a igreja no mundo. E os bispos fazem a mesma função, são sucessores dos apóstolos. Então, por isso, devemos rezar pela igreja, rezar pelo Santo Padre, rezar pelos bispos. E devemos acatar esta fé comum, transmitida ao longo dos séculos. Disso depende a nossa salvação.